Olá, este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, eu sou o pastor José Rodrigues e o que eu quero pedir a você é inscreva-se no canal, isso é muito importante, você que não é inscrito ainda, inscrever-se no canal, para que possamos manter esse canal ativo que proclama a palavra de Deus. Hoje nós estamos trazendo a segunda parte da lição número 9 sobre escatologia, nós estamos estudando Apocalipse versículo por versículo e convidamos você a fazer parte dessa segunda parte da lição número 9 do Apocalipse. Como expliquei na lição anterior, eu dividi o texto que fala sobre a carta à igreja de Éfeso em duas lições, para que nós possamos trazer em cada lição uma quantidade pequena, né, de textos, porque a proposta é estudar versículo por versículo, certo? Então nós já vamos aqui direto ao assunto. Está aí, né, lição número 9, parte 2, escatologia, o Apocalipse, nós estamos estudando versículo por versículo, e hoje estaremos estudando capítulo 2, versos 5 a 7, certo? Então permaneça aí conosco, vamos nós logo diretamente ao versículo 5 para darmos algumas explicações. Vamos ao texto, né, completo. E nesse texto nós abordamos aqui os 3 versículos, depois vamos explicar um por um, para que você possa ficar conhecedor do assunto. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Isso é o Senhor que está falando, né, para o anjo da igreja e para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bem, vamos diretamente logo à explicação do primeiro versículo desse texto, que é o versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Nós estudamos na lição anterior, e eu dei farta explicação, dizendo que uma das repreensões do Senhor que foi feita é que a igreja, apesar de ter sido fiel, apesar de ter se mantido firme, mas esqueceu o primeiro amor. E nós explicamos naquele vídeo o que é o primeiro amor. Então, para você ter uma compreensão completa, é bom que você vá baixando esses vídeos no seu computador e você vai estudando passo a passo. Bem, eu fiz um comentário aqui dizendo assim: a igreja de Éfeso foi implantada por Paulo, né, que depois passou pastorado da igreja. Eu não coloquei aqui na escrita, mas ele passou para Timóteo, certo? Enquanto Paulo, Timóteo, João e outros líderes estavam na direção, ela se mantinha totalmente fiel dos apóstolos, à palavra de Deus, né? Porém, 40 anos depois, só sofreu esta repreensão do Senhor, né, na carta do Apocalipse, e não há evidências de que essa igreja se arrependeu. Séculos depois, se constata que não havia mais nenhum só cristão lá em Éfeso, certo? Então está explicado, né, o versículo 5, a igreja teria que voltar, né, arrepender-se, voltar a praticar as primeiras obras, não o fez, e assim como o Senhor havia prometido, tirou o candeeiro, né, que é a igreja, já que ela não se arrependeu. É importante frisar que essas igrejas do Apocalipse, elas são representativas tanto das igrejas daquela época como das igrejas do tempo de João até hoje, e as igrejas que permanecerão professando a fé cristã até a vinda de Jesus Cristo. Então essas cartas têm esse objetivo de fazer assim uma representação de tudo isso, certo? Ainda sobre o versículo 5, eu quero dizer o seguinte, que o que foi que aconteceu com Éfeso, né? Do jeito que foi previsto ali naquele versículo, quando os turcos conquistaram, né, aquela região, foi perdida
Éfeso para os turcos, os cristãos ficaram muito tristes, né, com a queda do primeiro anjo da igreja. Ele caiu quando diz, saiu da sua posição na fé, e a extinção do primeiro castiçal das revelações, que era a própria igreja. Então, segundo aqueles irmãos, a lamentação dele é que a desolação agora estaria completa. E o templo de Diana, ou a igreja de Maria, permaneceu no lugar e com capacidade de iludir aqueles que a busca, né, dos viajantes curiosos que passavam por ali. Assim, a cidade, com o esplêndido templo de Diana e a igreja que existia lá na época de João, desapareceu. E nada resta senão ruínas feias. Essas ruínas ficam a cerca de 10 dias de viagem de Esmirna e consistem em paredes quebradas, restos de colunas e templos, etc. O solo em que uma grande parte da cidade deveria estar, naturalmente rico, é claro, é coberto por uma vegetação agora queimada e está em todo lugar deserto e solitário, certo? Embora cercado de montanhas pitorescas. Então essa é a realidade atual e isso serve de exemplo para a gente, certo? Vamos agora ao versículo 6. Uma coisa importante que nós vamos comentar aqui é sobre o versículo 6. Diz assim: Teis, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, vamos ver aqui quem eram os nicolaítas e o que faziam, né? Eram, segundo alguns exegetas, discípulos de Nicolau, segundo alguns historiadores também. Os nicolaítas, então, ensinavam a imoralidade e a vida leviana. Procurarei descrever de maneira mais detalhada o ponto de vista e os ensinos destes hereges. A carta a Pérgamo diz que os nicolaítas faziam com que os crentes comessem carne que tinha sido oferecida a ídolos e fornicassem. Bem, isso aí já dá para se ver o quanto realmente era prejudicial essa doutrina aos cristãos de Éfeso. E a igreja, com o tempo, foi talvez aderindo a tudo isso e foi esquecendo o primeiro amor, e com certeza foi por isso que ela foi removida do seu lugar. Isso serve de lição para nós hoje, já que essas igrejas representam todas as igrejas cristãs em todo o tempo. Então, o segredo de permanecer a igreja viva é voltar ao primeiro amor. E como nós explicamos na lição anterior, o primeiro amor é a fervorosidade, é o desejo constante de adorar a Deus, é o desejo constante de estar em oração, é o desejo constante, o desejo e a prática, né? Não é só desejar, mas praticar. O desejo e a prática de estar em constante oração, de estar evangelizando o tempo todo, o desejo e a prática de adorar a Deus o tempo todo e de ensinar as verdades da palavra de Deus. Igreja que não voltar a esse primeiro amor, com certeza ela pode ser removida do seu lugar. E é assim que está acontecendo em algumas igrejas na Europa. Quantas já saíram, né, já venderam o templo e até o templo hoje está servindo para outras atividades e não para uma igreja. Então, meus queridos, que isso sirva de advertência para nós hoje. Assim como aconteceu em Éfeso, pode acontecer também nos dias de hoje. Nós concluímos aqui e foi muito rápida, né, a explicação, mas eu quero concluir ainda que, com respeito aos nicolaítas, alguns dizem que eles eram discípulos de Nicolau, e Nicolau, segundo Atos 6 e 5, era um diácono daqueles 7 que foram escolhidos e era um homem muito fiel. Há uma parte dos historiadores, né, Hipólito é um deles, Hipólito diz que Nicolau era um dos 7 e que se apartou da doutrina correta, certo? Inculcando a liderança uma matéria de
de alimentos e hábitos de vida que realmente não condizia com a vida cristã. Mas existem vários outros historiadores que dizem que não foi assim, que Nicolau ensinou bem, era um homem fiel, era muito correto, porém a própria igreja com o tempo foi se desviando da rota, né? Então, tudo isso serve de bastante experiência para a gente. Nós não podemos admitir que doutrinas adversas, né, ou doutrinas contrárias à doutrina dos apóstolos, à Bíblia Sagrada, possam adentrar na igreja. Então devemos ficar de olho nas heresias que nos dias atuais são muito atuantes. Se você for analisar, tem aí a doutrina da prosperidade, que as pessoas acham que para ser crente é preciso, tem que prosperar. E algumas igrejas pregam isso a fim de angariar recursos, né, financeiros dos seus fiéis, certo? A fim de solapar, né, recursos financeiros dos seus fiéis. E tantas outras doutrinas heréticas que tem por aí, estão realmente, existe muita coisa errada e nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus e não deixar que isso penetre em nossas igrejas. Certo? É uma responsabilidade muito grande da igreja fazer com que esses tipos de heresias não penetrem na igreja. Queridos, terminou aqui a carta a Efésios, né? A primeira carta lá de Apocalipse. Na próxima nós traremos a segunda carta. Fique atento, inscreva-se no canal que você com certeza será notificado. Deus abençoe, até a próxima.